Gênesis capítulo 2, verso 24. Diz assim, Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu quero nessa noite falar sobre casamento blindado. Satanás não é criativo. Ele continua batendo na coisa mais importante para Deus, que é a família. O diabo sabe que se cair 1 bilhão na sua conta, hoje, agora, mas sua família estiver arrebentada, não adianta nada. O diabo sabe que se você alcançar todos os seus sonhos agora, mas sua família estiver destruída, não adianta nada. Não adianta nada. O que o diabo fez lá no início da criação? Atacou o relacionamento de Adão e Eva. O que nós vimos ali no primeiro casal? A Bíblia diz que os dois viviam bem. O texto que eu acabei de ler diz que o homem e a mulher se tornaram uma só carne, e eles viviam juntos e não sentiam vergonha. Mas já no início do capítulo 3, você vê a serpente conversando com Eva. Adão ficou omisso na situação, não falou nada. E hoje nós estamos vivendo tudo que vivemos por causa de um problema num casamento. Esse assunto casamento, ele tem sido bombardeado o tempo inteiro. A maior reação que eu vi de vocês nesse culto aqui até agora não foi nem na hora do louvor, foi na hora que eu citei o nome da Shakira. Não entra na nossa cabeça. Como é que duas pessoas lindas daquelas, com o dinheiro que tem, e tão mal? E nós? Quem aqui conhece um negócio chamado espelho? Dá uma desanimada, não dá? Você dá uma olhada, você fala. Por isso eu quero falar sobre esse assunto essa noite, porque casamento é a base da família, e a família é a base de tudo que Deus faz nessa geração. São famílias estruturadas que vão formar uma igreja estruturada. São famílias curadas que vão gerar empresas curadas. São famílias curadas que vão gerar uma nação transformada. Nenhum presidente tem o poder de mudar um país, nem no Brasil, nem fora do Brasil. O que vai mudar um país, uma nação, um povo, são famílias salvas, restauradas, baseadas em casamentos restaurados por Deus. Precisamos de casamentos blindados. Casamentos blindados. Agora, tem uma frase que eu falo há muitos anos. A frase é assim, ó: achar alguém para casar é 2% do problema. Ficar casado é 98% do trabalho. Quem acha alguém em casa fala assim: pronto, resolvi. Bebê, você nem deu o start. Porque eu vejo isso, eu lido com um jovem, e eu vejo na testa deles escrito inocência, burrinho. Eu só preciso achar meu amorzão. Eu tendo um mozão, pastor, eu podendo, um jovem me falou abertamente: pastor, eu podendo resolver esse lance da tentação sexual, resolveu a minha vida. Eu falei com ele: ô Tarzan, vou te falar uma coisa, você acha que você vai casar e você vai viver na cama? Você não vai viver na cama. Casamento é muito mais do que isso. Adão e Eva viviam nus, gente. Nus. Para o ato sexual não tinha que esperar nada. Mas hoje nós estamos vendo o diabo complicando as coisas. E eu poderia partir nessa noite para uma simplificação boba. Eu poderia simplesmente dizer assim: tenha Jesus no seu casamento e tudo dará certo. Não, eu não posso fazer isso. Eu vou estar sendo verdadeiro sem estar sendo uma pessoa que te dá a chave de verdade para você vencer. Precisamos de Jesus? Sim. O solteiro precisa de Jesus? Sim. Os casamentos precisam de Cristo? Sim. Mas como?
Como que a gente faz para viver uma vida onde a gente vai ter um casamento blindado? Como que eu faço para eu achar uma pessoa e depois que eu achar essa pessoa, eu viver um relacionamento onde minha vida vai ser uma vida com uma família estruturada, abençoada? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta que a gente quer tentar responder para você nessa noite. Então nós temos dois grupos aqui. Nós temos aqui os que estão casados. Quem está casado aqui? Deixa eu ver, faz assim. A pessoa está casada aí. Esses aí é game over, né? Esses aí o jogo acabou, tá? E quem não é casado? Levanta a mão, todo mundo que não é casado. Isso. Esse aí, não, esses aí. Faz um favor, levanta de novo, só mais uma vez. Só para o pessoal filmar. Isso. Porque tem algumas pessoas aqui querendo saber se você é solteiro ou não. Só para... Eu estou tentando fazer meu trabalho aqui, gente, dá licença. Então eu quero nessa noite falar com você sobre como viver um casamento assim. Por quê? Porque ainda que você não seja casado, ainda que você seja um divorciado, ou uma viúva, um viúvo, você também é uma pessoa que precisa lutar para ver famílias estruturadas. Não é um trabalho do pastor, não é um trabalho do pastor Eduardo, da pastora Vanessa que estão aqui e que, não é deles essa função é de cada um de nós. Essa função de lutar pela família é de todos nós. Uma família doente, gente, respinga lá na nossa. Olha aí, uma família lá na Espanha, que o casamento acabou e o mundo inteiro está falando disso. Eu assisti uma série chamada The Crown. Quem assistiu The Crown aqui? Fala do fim, basicamente a história é sobre o fim de um casamento. O maior casamento que o mundo já viu. Da princesa Diana e do príncipe Charles. Um casamento deu errado. O trem, essa história, gente, tem quase 30 anos. O negócio é discutido e falado e estudado e faz filme sobre ele até hoje. Então, olha o que a gente nota. Quando dá errado, vira notícia. Mas quando é um casamento blindado, não aparece. Por quê? Porque o diabo é mestre em alardear as destruições que ele faz. Mas muitas vezes o que Deus está fazendo não vira manchete. Mas eu tenho certeza que nessa noite Deus está fazendo coisas novas na vida de muita gente aqui. E isso vai ser a manchete que Deus vai colocar: casamento de fulano e fulana blindado pelo Espírito Santo. Então eu quero dar aqui algumas dicas, eu quero falar algumas coisas importantes para um casamento blindado. Não vou falar isso como um expert, pelo contrário. Minha esposa está sentada aqui, eu falei com Jesus ali agora. Falei: Jesus, eu vou pregar essa mensagem porque o Senhor manda. Mas se eu fosse escolher, eu não ia pregar não, porque o meu telhado é muito de vidro. Faço esse ano 29 anos de casado. E sabe o que você descobre? Quanto mais tempo de casado você fica... menos autoridade você tem para falar. Sabe por quê? Porque é dentro de um relacionamento longo que ficam à mostra os seus defeitos. Quando você é casadinho de novo, 3 anos, 4 anos de casado, você fala assim: eu rebento, eu sou um maridão, manda a bola aqui que eu só pro gol, né? A esposa, 2, 3 anos de casada, casamento está na minha mão, marido está na minha mão, está tudo. Aí vai passando o tempo, você vai falando assim: Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso recuperar. Eu preciso viver um casamento segundo o que o Senhor quer para mim. Por isso eu quero começar dando alguma dica aqui para casamentos blindados. Mas eu vou começar da maneira menos esperada. Eu quero falar primeiro para os solteiros, ou para os viúvos, ou para os divorciados. Eu quero falar para você primeiro, porque você não chega a ter um casamento blindado se isso não começar na vida de solteiro. Então algumas dicas que eu vou dar para você solteiro aqui, ou você que está sozinho, está sem ninguém. Primeira coisa: pare de querer casar e decida se casar. Se casamento é um projeto de Deus, então temos que dizer sim a esse projeto e não só ficar querendo que ele se realize no passe de mágica. Não vai haver mágica, gente, não confunda mágica com milagre. Milagre é Deus impedir o natural para fazer o sobrenatural. Mágica não vai acontecer, tá? Chega uma pessoa na sua frente: oi, eu sou o anjo que você está pedindo. Aí você está usando drogas. Você tem que parar de assistir série. As séries
nesse sentido elas complicam, porque faz principalmente as mulheres acreditar num perfil de um cara que não existe. Eu já falei com várias mulheres que eu sou mais íntima delas, falei assim, ó, para de procurar um cara que não existe, mano. Se você ficar procurando esse cara e você achar, você me apresenta que eu quero ele para mim. Não tem esse cara da série, não tem não. Eu posso começar a falar nome de série aqui, ó, que os caras não são de verdade não. No mundo real, não tem homem assim não, tá? Então, primeira coisa, decida, eu quero ter um homem, eu quero ter uma mulher para a minha vida, para juntos cumprirmos o propósito de Deus nessa geração. Se essa não for sua motivação para casar, não casa não. Você vai dar problema para nós, pastor. Vai vir encher a paciência da gente depois, cheio de problema. Não, eu quero casar porque eu tenho uma tara sexual muito grande. Isso só, por isso. É minha coisa de ir num shopping por causa do ar-condicionado. Não, meu filho, você tem que comprar alguma coisa. Mesma coisa. Segundo conselho que eu dou para o solteiro que está aqui: se ame. Torne-se a pessoa que você quer encontrar. Quem não for um bom ímpar, nunca vai ser um bom par. Pegue hoje todo o amor que você dedicaria a alguém e dedique a você mesmo. As pessoas são mais atraídas por pessoas que se curtem e se amam do que pelas pessoas inseguras e muito dependentes. Sabe o que é o problema hoje? A pessoa está sozinha. Ela começa a ter alguma coisa com alguém. Você é meu mundo, você é meu tudo. Ai, para de ser idiota. Para de ser imbecil. Você tem que se amar, se amar. Você não tem ninguém hoje? Ame você, cuide de você. Ah, para que eu vou passar um batom e arrumar uma roupa aí? Porque você merece. Você vai entrar na casa de Deus assim, ó. Alguém não está reparando em você? Não tem problema. Você está reparando em você. E você se curte e se ama. Gente, as pessoas, quando elas veem que alguém se ama, elas ficam apaixonadas pela pessoa. Mas a pessoa muito dependente, muito carente, ela dá preguiça nos outros. As pessoas olham e falam: ai, vai virar uma murrinha me mandando um WhatsApp o dia inteiro. Onde você está? Onde você está? Ai, a vida já é difícil. Ainda mais vou arrumar um GPS. Terceiro conselho que eu dou para o solteiro: procure uma pessoa igual. Igual nos sonhos, igual no chamado, igual nas preferências físicas, nas finanças. Quanto mais parecido com você, melhor. Porque está provado que os opostos se atraem, mas depois eles se separam. Procure uma pessoa igual. Igual. Quer ver uma coisa simples, que é boba? As pessoas acham que é boba. Eu já vi fim de casamento por causa disso. Pastor, eu sou da Assembleia e meu namorado é da Batista. O que a gente fazemos? Ué, decide em qual igreja vocês dois vão. Eu já vi casar e aí um despedir do outro. Não, eu estou indo para o coral da minha igreja, que eu canto no coral. E o outro falar: não, eu sou da diaconia lá na minha igreja. E vou. Não funciona isso não, gente. Parece muito bonito antes de casar. Antes de casar, gente, tudo é flores. Não, a gente dá conta de tudo dentro do casamento. Não dá não. Não dá não. As mínimas diferenças ficam grandes. Eu conheço casal que já saiu na mão e gritou e passou, teve que intervir, porque um era cruzeiro, o outro era galo. Não estou brincando não. Deus está minha testemunha aqui, que o motivo da briga foi esse. Sabe o que a pessoa falou? Eu estou aqui torcendo para o meu time e você fica rindo toda hora que o meu time toma um gol. Vamos falar sério, gente. A alegria de um atleticano é ver o Cruzeiro tomar um gol, ué. A alegria de um cruzeirense é ver o Galo tomar um gol. Não é a gente fazer o gol, é ver o outro se ferrar. Procure alguém igual a você. Por isso que é tão importante a igreja. Por isso que é tão importante o GC. Por isso que é tão importante se envolver. Por isso que é tão importante você sair das redes sociais. Porque nas redes sociais você está vendo pessoas ideais
Você não precisa de gente ideal, você precisa de gente real. Casa com alguém simples, casa com alguém trabalhador, casa com alguém que ama Jesus, casa com alguém que é envolvido na casa de Deus. Se eu fosse solteiro hoje, gente, foi assim com a minha esposa, eu a conheci trabalhando na casa de Deus. Terceiro conselho para os solteiros é esse. Quarto, tenha fé. Porque nós usamos fé para tudo, mas não colocamos fé na área sentimental. Porque nós achamos que essa questão de namorar e casar é só uma questão de atração física. Mentira. Precisamos voltar a crer que o Deus que tem poder para nos tirar do inferno também tem poder para nos dar alguém e nos fazer felizes com esse alguém. Ir para o inferno era o nosso maior problema. Se ele deu conta de resolver nosso maior problema, não vai dar um boca fedendo para você? Sabe o que eu amo na Bíblia? O quanto a Bíblia simplifica o casamento. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 18. A Bíblia diz assim: quem encontra uma esposa, encontra uma bênção. Não encontra a bênção. Uma entre outras. Então, um marido, gente, é uma bênção, não é a. Ok? Se alguém é a bênção, esse alguém é quem? Cristo, cara. É Cristo. Só que a gente fala isso na boca, mas na prática, o que a gente faz? Coloca o amorzão como sendo a coisa principal da vida. Resultado: tudo que o amorzão fizer de ruim com você, ou deixar de fazer, vai te destruir. Por quê? Porque seu amor não é baseado, eu falei isso aqui outro dia, tem muita gente querendo viver um amor sem ainda ter vivido o amor. Se você não tem a referência do amor de Cristo, como é que você vai amar uma pessoa? Tem jeito. Então, solteiros, esses 4 conselhos para você aqui. Pare de querer casar e decida casar. Se ame, procure alguém igual e tenha fé. Agora, para você que já está casado e solteiro, receba aí também o que eu já vou falando aqui, porque pela fé você já vai ter o seu mozão e você precisa de ouvir essa palavra aqui agora também. Amém? Se eu tivesse sentado aqui hoje nesse culto e eu fosse solteiro, eu ia anotar tudo que o pastor falar, que eu ia dizer assim: como eu vou casar em breve, eu preciso saber tudo que vai ser falado, porque eu quero sair bem no casamento. Gente, vocês acham que quando eu chegar diante do Senhor, sério mesmo, vocês acham que Ele vai me pedir conta de quê? Eu já fechei os olhos assim, ó, e imaginei eu chegando na presença de Jesus. Posso falar uma coisa para vocês? Até meus filhos e meu netinho que eu tenho, eu vou ter que responder por alguma coisa deles? Vou, mas eles não são meu mais. Tanto não são que no dia que eu consagrei no altar, eu falei: Deus, não são meus. A pessoa que eu vou ter que prestar conta diante do Senhor é a minha esposa. Jesus vai falar comigo assim: eu tirei ela da casa do pai dela, entreguei para você. O que você fez com ela? Então casamento é uma coisa muito séria. É uma espingarda de um tiro só. Precisamos de casamentos blindados. Mas os casamentos hoje estão com rachaduras. E através dessas rachaduras, a coisa está se desmanchando. E a gente está indo, está levando. E de qualquer jeito. Resultado: divórcio está a coisa mais fácil do mundo. As pessoas estão falando nisso toda hora. Quando a gente quer falar para alguém continuar casado, sabe o que as pessoas falam? O pastor fulano divorciou e casou, o pastor ciclano, o irmão da igreja, o fulano de tal, o cantor famoso, o outro fez isso, fez... Aí a gente quer estabelecer um padrão, mas fica difícil. Mas eu quero dar aqui então para você agora casado já, alguns conselhos. Primeiro, para um casamento blindado, respeite a individualidade do outro, ainda que agora os dois são um. Aceite e acredite e invista nos sonhos do outro. Eu e a Patrícia hoje somos um. Nós somos casados. Nós somos um. Mas ela não deixou de ser Patrícia e eu não deixei de ser Lucinho. Quando a gente casou, assim que a gente casou, a Patrícia fez algo muito bonito. Um chamado muito grande na minha vida. Ela falou: Lucinho, nós não temos como os dois estudar,
você vai estudar, fazer seminário, depois eu faço faculdade. Aí eu fiz 4 anos de bacharel em teologia, 5 anos de mestrado em teologia logo depois, e depois eu segurei as pontas para ela estudar, e ela é formada em psicologia, e depois ela foi para o seminário e estudou teologia. Ela acreditou em mim, e segurou a barra para mim, trabalhando esse tempo todo. A gente estava lembrando que a Paty levava marmita para o trabalho aqui em BH, ela trabalhava numa loja, e a gente já casado, e ela, enquanto eu fazia seminário, e trabalhava também. Eu acreditei nos sonhos dela, eu vi ela se formar, e ela me viu formar. Nós precisamos continuar investindo no outro, acreditando na individualidade do outro. O casamento é uma tentativa de servir o outro. A única disputa dentro de um casamento deve ser para ver quem serve mais, para ver quem se doa mais. E eu confesso para vocês que em muitos momentos do meu casamento eu perdi essa luta, porque ela conseguiu se doar mais. Geralmente as mulheres se doam mais, geralmente as mulheres se entregam mais. Geralmente os homens acham que pagar o boleto e comparecer na cama é o papel nosso e tá bom demais. E não tá bom demais, meu irmão. Tem essa notícia para te dar. Nós temos que fazer um upgrade na nossa vida de marido, porque as mulheres estão esperando muito mais de nós. Então, respeite a individualidade do outro. Eu virei para ela esses dias, falei: Pá, estou querendo fazer um procedimento aí, uma coisa. Ela falou assim: eu não acho que você precisa não, mas se você quer fazer, eu acredito em você, vai lá e faz. É um investimento que eu queria fazer. Ela acreditou. Nós temos que entender isso. O outro continua sendo o outro, e eu continuo sendo eu, apesar de sermos uma só carne. Servir um ao outro. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O casamento é a maior forma de serviço que alguém pode encontrar, porque o tempo inteiro agora você tem que pensar no outro. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que quem casa preocupa-se com as coisas dessa terra, em como agradar o marido e em como agradar a esposa. O solteiro preocupa com as coisas do Senhor, mas o casado, ele tem que se preocupar com a felicidade da mulher, com a felicidade do marido. Nunca vou esquecer um dia que eu cheguei em casa, a Paty estava triste, eu vi que ela estava triste. Eu falei: por que você está triste? Nada não. Aí, mas eu sei o risco que eu corro se eu perguntar de novo. Então, nada não é mentira, mas eu não posso forçar. Eu tenho que ir rodeando para tentar descobrir. Aí tentei, fiz uma gracinha, brinquei, nada deu certo. E as coisas não deram certo. Chamei para sair, falei: vamos num restaurante? Não quero, estou a fim de sair. Não, vamos no shopping, eu quero te dar um presente. Ela: não quero presente. Uma mulher que não quer um sapato, isso nem na Bíblia a gente acha isso. Falei: ela está mal mesmo. Depois eu fui descobrir, ela estava triste, sabe por quê? Porque ela não sabia que ao casar com um cara como eu, ela ia ter que abrir tanto mão de mim. Quando a gente está lá atrás, no início do casamento: ai, que lindo, você vai ser pastor, ai, você vai ser... Mas depois que cai no dia a dia, é difícil. É difícil. Então, ela sempre abriu mão de mim. Sempre abriu mão. Para quê? Para que eu pudesse abençoar outras pessoas. Hoje, eu vivo a mesma coisa também, porque ela também viaja, e eu às vezes agora fico para ela poder viajar. Mas de tanto ela acreditar em mim, você precisa acreditar e respeitar a individualidade do outro. Segundo segredo para um casamento blindado é entender que a felicidade da família é mais importante do que a sua felicidade pessoal. Um casamento blindado é fruto de uma pessoa que entendeu que não é sobre si, é sobre nós. Não é mais assim: eu não estou feliz nesse casamento. Peraí, eu?
Esse pronome morreu, meu amigo. O dia que você casou, acabou esse negócio de eu. Gente, se você me perguntar, Lucinho, por que tem divórcio hoje? Por um motivo, só por um. Que as pessoas levantam um dia de manhã e falam assim: eu não estou feliz, e não estar feliz é o motivo para eu acabar esse casamento. Vamos lá, acabou. Não, gente. Eu prometo a você que se você ficar casado o tempo suficiente, vai chegar um dia onde você vai levantar um dia de manhã e olhar para sua esposa, para o seu marido, e não vai sentir aquele amor. Seus olhos não vão revirar igual do exorcista, tá? Vai ter dia que você vai levantar de manhã, olhar para sua esposa, para o seu marido e falar assim: eu não fiz isso não, gente. Isso é normal. Você chega de manhã num banheiro para escovar os dentes, está a pessoa sentada no vaso lá, você vaqueia. Não é sobre você. Casamento não é vamos todos nos juntar para fazer essa pessoa feliz. Não. A felicidade tem que ser algo que já vem na vida daquele que está casando. Quem está casando para fazer alguém feliz, porque já encontrou a felicidade num relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Como Cristo me completa, eu agora quero te completar. E eu quero cuidar de você para eu te apresentar um dia para Ele de forma maravilhosa na eternidade. Você quer casar? Não, o casamento é sobre mim. O meu sexo, minha comida, meu horário, minha preocupação, eu quero meus parentes, meu. Não! Um casamento blindado entende que agora é sobre nós. Nós. Quem sabe você está ouvindo essa palavra aqui hoje, você está ficando meio decepcionado, pensando assim: ô pastor, estou começando a pensar até em não casar. Pensa mesmo. Pensa, agora é a hora de pensar. Porque, gente, tem uns irmãos Rambo, sai dando tiro para todo lado. Não, deu errado. Irmão, casamento não é carro que você compra no pátio do Mineirão e vai lá trocar depois por outro. Casou. Se tem uma coisa boa que essa geração mais antiga da minha para trás tem, é isso. Casou, entra para dentro das quatro paredes lá e sai no soco, mas continua casado. Hoje, eu estou sentindo um sentimento que eu acho que eu sinto, que eu talvez não sinta, que eu seja feliz nesse casamento. Vai tomar banho. Está sentindo? Você está precisando de uma martelada no dedo para você esquecer outras coisas. Eu vou falar mais coisa aqui. Posso te falar? O casamento, ele é um teste também para você e para mim. O casamento é uma maneira de Deus testar sua resiliência. Até onde você aguenta? Porque Deus pensa assim: se Ele não consegue segurar a onda com a pessoa que Ele vê, e comigo que Ele não vê? Deus usa o casamento para fazer um teste de fidelidade contra Ele mesmo. Será que seremos fiéis ao Senhor se não conseguimos ser fiéis aqui num casamento? Esse é o segundo ponto. Entender que a felicidade da família é mais importante do que a felicidade pessoal. Vou confessar para vocês uma coisa. É fácil não. Mas eu já fui bem egoísta dentro do meu casamento. E a forma de Jesus me quebrar para eu aprender foi bonita não, eu não recomendo para ninguém não. Aprender que eu não sou o principal. Aprender que não é sobre mim. Não é fácil. Terceiro conselho que eu te dou para um casamento blindado, viu, casado? Suportar os maus momentos e eternizar os bons momentos. Sabe como é que você faz isso? Destruindo o arquivo de ofensas do outro que você tem guardado.
Sabe o que é o nosso problema? A gente carrega uma caixa com os defeitos do outro aqui e fica olhando para ele. A pessoa falou A, você joga aquilo tudo na pessoa. Olha o que você já fez, olha o que você falou. Olha. Gente, casamento tem que ser um esquecimento deliberado do que não foi legal e uma eternização, uma memorização do que foi bom. A gente tem que fazer força para lembrar do que é bom, do amor do dia do casamento, das flores que deu, do primeiro filho, da declaração de amor. Nós temos que lembrar disso. Se deixar a gente fica dentro de um casamento só super exaltando o defeito do outro. Ai, eu tenho uma cruz para carregar. Que cruz? Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui hoje, que acha que tem um marido ruim, uma esposa complicada, tem muita gente solteira que queria estar no seu lugar. Tem muita gente, solidão não é de Deus, não é de Deus. Solidão mata. Eu li uma pesquisa que disse que pessoas que vivem a vida toda sozinha podem viver até 8 anos menos do que aquelas que têm um companheiro, uma companheira. Quem sabe você tem um companheiro, mas ele não é o fulano. Aí começam as comparações. Para com isso. Curte esse velho desse jeito aí mesmo que ele é. Sua mulher já está arrebentando varizes, já está com celulite, mas ela é sua. Qual que é a diferença que a minha mulher tem? Por que a minha mulher é melhor do que todas as outras? Porque ela tem uma coisa que nenhuma outra tem. Ela é minha. Ela é minha. O que adianta a outra que ela não é minha? Eu não quero a outra. Casar não é escolher uma pessoa, é matar todas as outras. É difícil. Se você não fizer a coisa muito intencional, não vai dar certo. Entra num casamento, entra, mas entra sabendo o que é que nós estamos falando. Joga fora as memórias ruins. Quem sabe você está aqui hoje, você tem que definitivamente parar de jogar na cara do seu marido o que ele fez com você no passado. Você, marido, tem que parar de falar com a esposa: ó, sua família fica só intrometendo no nosso casamento e você é uma pessoa que não me apoiou quando eu precisei. Nós temos que parar com isso. Um olhar para o outro e falar assim: nós estamos ficando mais velho, mais careca, mais barrigudo, mas eu te amo, viu? Eu te amo é uma frase que tem que sair da nossa boca todos os dias. E um recado aqui para as mulheres, que as mulheres, gente, só funciona na base do sentimento. A mulher tem que sentir para fazer. Se a mulher não sentir o amor, ela não fala eu te amo. Mulher, você não tem que sentir. Você é casado com esse homem. Então vira para ele e fala assim: eu te amo. Homem, abre essa boca sua. Não, mas eu já não estou fazendo o suficiente. Não está fazendo o suficiente, não. Homem, aprenda a abrir a boca e declarar o seu amor, e falar dos elogios e das coisas bonitas, e elogiar sua mulher fisicamente, e tudo que ela fizer, um bife que ela fizer para você, você fala assim: se eu fosse num restaurante comer um bife, não saía melhor do que esse que você faz. Você arrasa. Nós homens não sabemos falar nada com as nossas mulheres, não sabemos cuidar do coração delas, mas de noite a gente quer. Chega lá, oi. Ela fala: oi o quê? Oi o quê? Homens, entendam uma coisa: não vai ter nada de noite se não tiver depósitos durante o dia. Complicado. O povo está aplaudindo aí, mas quem está aplaudindo aí está doido. Quarto, você quer um casamento blindado? Perdoe. Perdoe. Perdoar basicamente duas coisas: fidelidade e paciência. Olha o que eu descobri, gente. Eu vou ter que apresentar minha mulher a Cristo melhor do que eu peguei ela na casa do pai dela. E aí,
Porque Deus fez isso com Adão e Eva. Quando o primeiro casal pecou, Deus teve uma conversa com cada um deles. E um ficou jogando a culpa para o outro, jogou a culpa para a serpente não tinha o que fazer, sobrou. Mas lá no dia que a gente comparecer diante do Senhor, não vai adiantar, eu vou entregar a parte para Jesus, e o Senhor vai falar para Patrícia, minha filha, como é que foi ele? Ele já sabe tudo, é pergunta retórica. Mas eu temo por esse dia. Por quê? Porque eu tenho que ser uma pessoa. Muitas pessoas no casamento estão só suportando a outra. Eu suporto você, em nome do nosso filho, né? A gente já está junto, as contas bancárias, tudo já, a mesma senha. Eu até queria viver um amor, mas já estamos aqui com você, vamos levando essa miséria aqui, esse mesmo. E eu já sei seus defeitos, suas manias. Você já sabe como é que eu gosto do feijão, do ovo. Então a gente vai levando. Não. Nessa noite Jesus quer que os nossos casamentos sejam muito mais do que isso. Se não houver perdão, que é paciência, acompanhado de fidelidade, um ser fiel ao outro, um ter paciência com o outro. Às vezes um dos cônjuges está mais para trás do que o outro. Eu percebi isso na espiritualidade. Geralmente as mulheres estão mais espirituais que os seus maridos. É triste eu falar isso aqui no altar. O marido deveria ser o chefe espiritual da casa. Muitas vezes é o que menos ora, é o que menos lê uma Bíblia. Ele não sabe discernir nada que acontece. Ele não sabe chegar e falar: meu bem, eu estou notando nosso filho diferente. Eu acho que Deus está... Não, é as mulheres que sentem tudo, as mulheres que oram, as mulheres que fazem campanha, as mulheres que vêm na igreja, as mulheres que reviram a mochila do filho, mulher que dá batida no quarto para ver se acha maconha. Tem que haver perdão. Um casamento blindado, um casamento só se sustenta com perdão, e muito perdão. Mas é muito perdão mesmo. Um tem que olhar para o outro e falar assim: ó, eu brinco, né? Eu falo isso, e é verdade. Levanto de manhã, eu falo com a Paty: Paty, me perdoa. Aí ela fala de quê? Eu falo: não sei, meio-dia você vai saber. Eu já trabalho com perdão antecipado. Por quê, gente? Porque é muito fácil admirar o pastor Lucinho, que está lá em cima, e que você passa 1 hora da semana comigo. Agora vem conviver comigo, pra você me ver chato, pra você me ver nervoso, pra você me ver caladão, ninguém quer conversando comigo, eu não querendo conversar com ninguém. Sabe quem suporta isso? Ela. A Bíblia diz: filhinhos, não ameis nem de boca nem de palavra, mas por obra e por verdade. Um casamento muitas vezes não é um casamento, gente, onde vai se resumir a palavras, mas as atitudes vão falar mais alto. Eu me lembro que há um tempo atrás a gente teve que vender, nós temos 2 carros, tivemos que vender um carro. Eu vendi o meu e deixei a Paty com o carro dela, no nome dela, e eu fiquei sem carro 3 anos. Porque eu pensei assim: se Jesus fosse casado com ela, e Jesus ia vender qual carro? Muitas vezes um casamento é você abrir mão, Não é fácil não. Mas o que ela já abriu mão e o que ela já fez por mim, se eu fizer isso de novo 3, 4, 5 vezes, é tão pouco. Reconheça o valor do seu cônjuge, ame-o, para que um dia, no velório dele ou dela, você possa chorar lágrimas de saudade, de verdade. Um dia um pastor amigo meu, ele entrou assim no saguão de um hotel, tinha um monte de mulheres assim, rindo, umas mulheres assim, 50, 60, 70 anos, ele é muito bocudo, esse pastor, chegou e falou assim: ô gente, dá licença, vocês estão tão felizes aqui, sabe o que vocês estão parecendo? Um monte de viúva que os maridos morreram, e agora vocês pegaram o dinheiro deles e estão de CVC para Caldas Novas, para lá e para cá. Elas falaram assim: é isso mesmo que nós somos?
O pastor, meu amigo, falou brincando e era verdade. Eu não quero, e você também não pode viver isso, de um dia você passar uma vida inteira ao lado de uma pessoa, e quando você partir, a pessoa falar assim: ufa, é com Deus, agora eu estou livre. Deus quer que a gente, nessa noite, tenha casamentos blindados. O casamento é um projeto de Deus, e por ser plano de Deus haverão obstáculos, mas terá o próprio Deus como patrocinador. Se você é solteiro, descomplique a sua cabeça nessa noite, esqueça as decepções de namoricos do passado e vai para cima, porque Deus vai te dar o seu cônjuge. Se você é casado, recomece, mas recomece com a mesma pessoa, não arruma outra não, é a mesma. Ai pastor, não estou aguentando mais. Assim diz o Senhor: fica que é com ela que eu vou te fazer feliz. Satanás fará de tudo para fazer o nosso casamento estragar e ser um tabu na nossa vida. Não aceite isso. Creia que o poder de Jesus já garantiu para você uma família vitoriosa.